Oi, um Mion maravilhoso a todos que vão assistir esse vídeo. Queria que muitos assistissem, ouvissem as palavras deste vídeo, porque são palavras sinceras, verdadeiras, desinteressadas nas coisas materiais deste mundo de pedra, deste mundo cruel, não é isso? Mundo cercado de violência, contaminado pela corrupção humana generalizada, recheado de mentiras que os poderosos inculcaram na mente das crianças no seu tempo de escola. E tem uma grande massa da população, principalmente brasileira, que já não acreditam mais em trabalhar, em estudar para se ter um emprego. Optaram por integrar facções criminosas, adorando armas de fogo, armamento bélico, de guerra, ali com seus 7 anos de idade, já são ingressados no mundo do crime para morrerem cedo. Suas vidas são ceifadas muito cedo. Os pais não têm como fazer nada. As autoridades não têm interesse em resolver este problema dessa grande mortandade pelo crime que é avassalador no norte, nordeste, sudeste, centro-oeste do Brasil. Em todas as regiões brasileiras comete-se homicídios. A vida perde-se o seu valor. A vida humana, que é o maior bem que nós temos, que o Estado deveria promover este bem, deixou as coisas como estão. Deixou as coisas da maneira que está. Um país como o nosso ter 2 governos, ou 3 ou 4 governos. O governo regulamentar, que é o Estado, instituído por votos, e os governos paralelos em cada lugar, em cada cidade, que é o governo da, da promiscuidade, da criminalidade, governo dos malfeitores. E chegou a tal ponto que o governo constitucional, ele perdeu suas forças, ele perdeu as rédeas da organização de um Estado, de uma nação. Não tem princípios, não tem iniciativa, não tem reação diante da população desenfreada, louca, que busca a todo tempo se manter, não para sobreviver, mas para ter luxo, ter casa com piscina, nos morros e nas favelas,
para lhe fazer as suas orgias, regado a entorpecentes e mulheres que são escravas da criminalidade, são usadas. E ali elas vão tendo filhos e filhos para a perdição. Porque isso, onde está a mentalidade humana? O ser humano não vive como ser humano, nem os animais vivem dessa forma. A organização do mundo animal é mais perfeita, é mais harmoniosa do que o mundo dos homens. A organização do mundo dos homens dá pavor, dá medo em qualquer pessoa que analisa desta maneira. E a tendência não é melhorar, é porque precisa ter pulso firme para governar uma nação descontrolada como a nossa. Uma nação que recebeu todos os benefícios da natureza. Todas as riquezas estão aqui, nessa terra chamada de Brasil. Mas tudo que se produz é para exportar a peso de nada. Ficamos com o pior da nossa terra. E tudo que se faz é sob cunho político para se ganhar um voto nas eleições de 4 em 4 anos. Não é isso? E essas mesmas pessoas que estão se desfazendo neste mundo, neste submundo do crime, elas também são usadas por causa de seus votos, o voto de seus familiares e da sua comunidade. Mas só que eles não entendem, eles não veem essa manipulação, que ela é muito bem feita. Mas Yahushua é Tzadek, e dos meus olhos, dos meus pensamentos nada passa. Yahushua é um governante. Yahushua é um Mukiyu, é um rei, é um Odimuru, é um governador. E Yahushua tem os seus princípios, tem os seus preceitos, os seus estatutos e os seus decretos. No meu reino, essas coisas não prosperam. Essas coisas são exterminadas. Eu passo uma régua, extermino toda maldade, toda corrupção. Extermino o que não presta, não sobrevive no meu reino, não subsiste no meu reino. Assim como foi no Shuomayal, que Yahushua exterminou o mal e o comércio, a imundície do comércio, do ser traidor. Traiu Yahushua com um beijo, não é isso? No Shumal fez a mesma coisa. Com um beijo, traía Yahushua, mas às escondidas vendia Yahushua. Houve uma eleição no Shumayal. Ele provocou uma eleição, porque disse que o governo de Yahu não era bom, que Yahu era tirano, que Yahu não dava liberdade de pensamento para os Queruvim, para os seres espirituais, para os Malahim, para os anjos e toda a sua hierarquia. Ele propôs uma votação. E o que Yahuwah fez? Aceitou. É como é hoje no mundo. Existe eleição, existe votação para escolher o melhor, não é isso? E muitas vezes
Tem impeachment, que é a retirada de governantes que não exercem bem o seu papel. E a Ouro aceitou. E foi feita uma eleição no Chumael. Isso ninguém nunca falou desse aspecto. Eu sei, eu tava lá. Foi feita a eleição. E todos os malas opinaram. Votaram. Qual governo seria? O governo eterno. Pensa bem. A autoridade de algo ruim não é pela tirania, não é pela força. É maravilhoso isso. É o mesmo que algo ruim fez com o homem. E algo ruim deixou o homem no jardim, mas deixou a árvore do mal, a árvore da doença, a árvore da prostituição, a árvore da corrupção, do comércio. A árvore estava lá. Ele não retirou a árvore, não matou a árvore. Ele queria que o homem escolhesse os estatutos, os princípios de Yahweh, e o homem não escolheu. Yahweh deu liberdade, é isso. Mesma coisa no Shomayal, e houve eleição. 1/3 dos seres espirituais, dos Kelvin, dos anjos, toda sua hierarquia, dos arcanjos, dos serafim, 1/3 votaram em Hassatan. Porque ali ele já era Hassatan. No momento que ele pensou, aquele ser criado por Yahweh, no momento que ele pensou em fazer isso, ele já se tornou Hassatan. Vai pelo dolo, pelo desejo. E ao ver o dolo, ver o desejo das pessoas. Então aquela pessoa ali, Satã é uma pessoa. Os anjos também é pessoa. Os malarrinhos, querubins, serafim, os arcanjos, toda sua hierarquia são pessoas. Houve votação. 1/3 votou a favor de Hassatan. Adotou os princípios de trevas, de destruição, de homicídio, de roubo, de furto, de adultério, prostituição, estupro, mortes em grande covardia, tráficos, entorpecente. Isso. Filho contra mãe, mãe contra filho, pai matando filho, filho matando pai, nação destruindo nação, país destruindo país, guerras, rumores de guerra, terremoto, destruição, caos completo, trevas. 1/3 votou neste reino, nesta proposta de liberdade, de fazer o que quer. Mas o restante, os 2/3, os 2/3 ficou com Yahweh. Yahweh, ele teve 2 vezes mais de voto a seu favor. E depois da sentença, depois da eleição, da votação, ele foi expulso do Shomayal, foi retirado das vestes de Urim, de Hassatan. E ele foi colocado em outra morada. Mas vai perder essa morada também. Aí vai acabar tudo na terra, o que é ruim, o que é mal. Essa violência na terra vai acabar. A morte vai ser extinta. Não haverá mais isso. Porque isso é coisa do reino dele. De 1/3 dos anjos que ficaram com ele. É que provocam tudo isso. É porque viraram homens. Não é isso? Viraram pessoas. E eles contaminam o restante da população mundial. O restante da população mundial são contaminados. E eles escolhem principalmente as crianças, até os seus 12 anos de idade.
para aliciar ao seu exército do mal. E os grandes e poderosos aliciam já quem é grande, quem tem estudo, quem tem empresa. Ali são aliciados para o mal também, para domínio e escravização. Então, tanto o mundo da criminalidade quanto o mundo dos luxuosos, dos grandes, é o mesmo mundo. É o mesmo mundo de Ra-Satã. Não tem diferença. Não tem diferença nenhuma. O mundo da criminalidade no submundo do que o mundo lá em cima, na cabeça da pirâmide. É o mesmo Ra-Satã que controla. Ele controla ali aqueles para morrerem e para ter um pouco de luxo também, porque quem pratica a maldade, os malfeitores, eles têm muito dinheiro hoje. Eles talvez têm mais dinheiro do que o Estado, as facções criminosas. Eles têm mais poder do que o Estado, têm mais dinheiro. E o Estado é falido. Em contrapartida, os grandes empresários, os jogadores de futebol, os cantores, não é isso? Os artistas, eles vivem numa zona de conforto, de influência. E ali, eles têm todos os seus benefícios. Mas isso vai acabar. Eu vou acabar com isso. Será tudo igual. E eu passo uma régua. E você não avista nenhuma cabeça maior que a outra no meu reino. Você vai comer a fruta no pé. Você vai pegar uma maçã no pé e vai comer. Você vai pegar uma mexerica no pé, uma manga no pé. Não vai ter geladeira no meu reino. Não vai ser preciso de guardar para perder. A fruta, quando se coloca na geladeira, ela perde seu efeito. Você tem que comer a fruta na hora, para ela ter todos os seus efeitos, todas as suas vitaminas, todos os seus conteúdos para a sua boa saúde. E no meu reino vai ser assim. Não haverá comércio, não haverá dinheiro, não haverá isso. É tudo do homem. E o Yahushua não precisa de ter tudo para ele. E o Yahushua, ele dividiu com o homem a sua herança. Somos co-herdeiros da fortuna de algo, da riqueza de algo. Não é isso? Então vamos à leitura. Olhar universal Yahushua, Yahushua é o caminho, a verdade e a vida. O livro das vidas, capítulo 56. Reinos terrenos passarão. O Mehushihai os derrubará com o sopro do Ruha Urim, que sai da boca de Rou Mehushihai e Yahushua, Gaburu, e estabelece desde o Shomayal o reino eterno de Urim e de seu cordeiro manso e humilde. O Mehushihai é ungido, é o libertador, que segue as leis, os estatutos, os mandamentos de Al, e a eles obedecem e faz cumprir pela sua davá. Gaburu é o grande guerreiro de Urim, e Yahushua é esse grande guerreiro de Urim. Alguém vai ter que limpar a imundície da terra. Quem será? Qual homem que tem autoridade para isso? Somente aquele que se fez carne e habita entre os homens, e que padeceu tudo na carne como homem, e conhece as coisas dessa terra, conhece o reino de Ra-Satã. Para você vencer o seu inimigo, você tem que conhecer as ações dele. Você tem que investigar o seu inimigo para você poder colocar as mãos nele sem que ele reaja, para que não haja perda. Você pega ele assim, e assim eu estou pegando Ra-Satã. Eu estou desnudando o reino dele. Eu estou esquadrinhando o reino dele e as suas ações diante de toda a humanidade. O reino eterno de Yahu-Ab e Yahushua Rabor, então, é o reino eterno de Urim, de seu cordeiro, manso e humilde. O reino eterno de Yahu-Ab e Yahushua Rabor. Yahu-Ab, o pai, o genitor de Yahushua. Yahushua tem genitor. Ele não tem genitora. Ele tem genitor.
que é o Pai. Ele nasceu de Yahweh e ponto final. Não se discute essa questão. Yahushua Rabor, Rabor, o filho, aquele que é igual a Yahweh, é como Yahweh, aquele que faz como Yahweh faz, que pensa como Yahweh pensa, aquele que é submisso totalmente a Yahweh, aos seus estatutos, suas leis, os seus ensinos, os seus mandamentos, a sua Torá, o seu Taná, os seus Nevim, os seus Ketuvim e o seu Habrit Hadashua, que é a escritura sagrada, que é as Koatav originais. A batalha final do tempo do fim já iniciou-se. Gog e Magog, o Amargedon. Homer Hushai está na Damá, guerreando contra todas as nações de Hassatã e contra todos os sistemas ecumênicos religiosos e governamentais que escravizam os povos, e não há quem persevera com Yahushua ou Mehushai. Está a lutar sozinho, mas ainda há um pequeno povo na Damá que apoia Mehushai, pois começa a crer que Yahushua já veio e está em carne e sangue, alcançando todas as nações com seu testemunho da Emet, da verdade. A respeito de Yod Rei Vav Rei, Yahweh, Yod Rei Vav Rei, esse é o tetragrama, Rodshua, hebraico, arcaico. São 4 letrinhas, sem vogais, mas entre cada letrinha tem uma vogal. Não é isso? Para dar a dicção e a pronúncia do nome correto, Yahweh. Lembre-se disso, as vogais estão, elas existem. E os maçoretas é que nos deu a condição de ler e pronunciar o nome de Yahweh, corretamente, que é o Yod, Kamis Gadol, Re, Vav Suruk, Re. Esse é o nome de Yahweh, e pronto. Não há outra maneira. Esta é a revelação do Ruach HaUrim. Aqueles que estão lutando contra vão ficar de fora do meu reino, não vão entrar. Com outro nome, não vão entrar. Não entre no meu reino. Eu estarei na porta. Eu sou o porteiro do reino. Aí é o Rucho humilde. Porteiro. Eu sou a porta, não é isso? A porta não se abre sozinha. Alguém tem que abrir. Eu sou o porteiro. Vou receber os meus e os de Al com um grande abraço. Ah, que alegria será, hein? Entra para o gozo do reino do meu Pai, que já vos está preparado antes da fundação do mundo. Essa é a palavra, essa é a Davá de Yahushua. Porque fostes vencedores, permaneceste até o fim e herdaram a coroa da rainha da vida, que é a vida eterna. Que lindo. Que apoia Mehushai, pois começa a crer que Yahushua já veio e está em carne e sangue, alcançando todas as nações com seu testemunho da Emet a respeito de Yod-Re, Vav-Re, Yahurim, que é o grande Mugriu, o grande rei das nações. Yahurim é o grande rei das nações. Yahurim é a cabeça de Yahushua. A minha cabeça é Yahu. Eu faço o que ele manda. Eu sou a cabeça do Olial. Mas Yahu é a minha cabeça. O Olial, Yahushua e Yahu é um só corpo. É Echad. É único. O Rim é único. Ouve Yahushuru. Yahurim, que é o grande Mukriu das nações da Adamar e do Shomael. Shomael é acima do firmamento, que é traduzido para céus, aonde habita os seres celestiais que nós não vemos. Mas eles nos veem, tá? Eles assistem a nós. Por que assistem? Porque escrevem tudo. Eles são escrivães. Eles escrevem as nossas obras e tudo que acontece na Terra. Tudo que está acontecendo é escrito. Se eu pegar isso aqui, está escrito que eu peguei. Não passa nada de algo. A lei é essa.
A Tzadek é essa. Essa justiça da terra que mente, que aceita falso testemunho, mentiras. Ora, que condena inocente e que liberta criminoso. Sai da boca do Mehushihai uma espada aguda e afiada de ambos os lados, por determinação de Ruha-Urim, que derruba os impérios e os reis das nações, e todo o sistema governamental religioso que engana os povos. Então, a espada afiada é a Davá. É o que vocês estão ouvindo. Essa é a minha espada. Tudo que está sendo falado aqui está sendo cumprido no mundo espiritual e no mundo material. Se não tiver quem pregue a verdadeira Davá, e algo não faz nada, é por isso que ele enviou o seu Rabô. Porque enviou os juízes, os Kohanim, os profetas, os seus servos, e foram mortos. Agora envia novamente o seu filho, Yahushua. A Davar de Yahushua, vindo da parte de U, estar a fazer um mundo novo, uma nova Damar e novo Shumael. Então, por essa palavra, está sendo feito um novo mundo, uma nova Adamar, uma nova terra e um novo Shumael. O Shumael tem que ser novo também. Ele não pode ser aquele Shumael do princípio, porque aquele foi manchado pelaquela eleição que eu já falei no início, daquele ser contraditório, desobediente, que não aceitou os princípios de Ur, reduzido para a luz, e os princípios de submissão, dependência e humildade a Yahweh. Se você é contra o seu governador, ou o seu presidente, ou o seu prefeito, ou o rei que governa a sua nação, você está lutando contra si próprio. Yahweh nunca mandou nós fazermos guerra com os nossos governantes. Mandou muito pelo contrário, obedecer. Até que sejam punidos quando forem prevaricadores, quando forem maus, quando forem corruptos, homicidas, aproveitadores do povo. Aí eles são extintos e o seu governo não volta mais. E algo mesmo faz isso na Adamar. A Adamar não está totalmente sem governo de Yahweh também não. Yahweh tem uma influência na terra. Não toda, mas ele tem influência. Ele está esperando o momento certo, porque ele declarou que haverá o grande Yom, o grande dia do juízo. Então ele respeita o que ele falou. Que vai colocar o trono branco e julgar toda a terra, onde Yahushua colocará o seu pé em Tizion, que vai descer, é o monte Rodshua de Yahushua, e o pé nas águas. Quer dizer isso, sobre as nações. Ele estará sobre todas as nações. Isso quer dizer que todas as nações irão ouvir a Davar e o julgamento de Yahushua. Todas as nações. O monte é a rocha, é a firmeza do mispa, do juízo de Yahushua. E as águas são as pessoas. É o mundo em geral. E toda a sua organização governamental e espiritual do mundo. E Yahushua vai julgar todas as coisas. O julgamento de Yahushua, ele é ímpar, ele é único, ele é singular. Não há outro igual. Tem que ser Tzadek. Aquele que não é Tzadekim, os que não são Tzadek, não servem para mim, e nem para o meu reino, nem para o meu governo. Não. Os traidores não merecem o meu respeito, e nem a minha benevolência, e nem a minha vida eterna. Serão desarraigados para sempre. Não sobrará nem raiz e nem ramo desses inconsequentes. Aminal. Shuolem.